dois, eu estou na pastinha, hoje eu deixei mais fácil para vocês. Meus irmãos, depois de muito tempo estudando a carta de Pedro, estamos no fim. O último estudo nosso da carta de Pedro, que foi uma série que muitas pessoas chegaram, pastor, mas que legal, né? Que profundidade, que beleza. Quanto tempo a gente precisaria para pregar tudo que a Bíblia tem? Acho que é eternidade, né? Mas assim, de forma a pregar um sermão só de cada texto bíblico, eu nem sei quantas décadas ou séculos talvez a gente levaria. Porque nós gastamos aí 3, 4 meses para pregar 5 capítulos de Pedro, ainda assim ainda não pregamos nem todos os versículos, por causa da profundidade, né? Por causa daquilo que Deus nos ensina através de formas tão variadas. Domingo que vem a gente começa agora a trabalhar algumas revisões de sermões que já foram pregados, e a gente verá mais uma vez como é que Deus fala, ainda fala várias vezes sobre o mesmo tema, né, sobre o mesmo texto. E hoje o desafio é grande, esses desafios assim são grandes para quem prega, o desafio de pregar em textos muito pequenos e em textos que parece que não trazem tanto conteúdo para ser ensinado. E esse de Pedro é assim, mas eu fiquei encantado com essa saudação final, com esse bye-bye que o apóstolo Pedro passa para os seus leitores, né? Nessa época não eram ouvintes, eles eram exclusivamente leitores. Diz assim: com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhes saudações, e também Marcos, meu filho. Saúdem uns aos outros com um beijo santo de amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Texto lindo, desafiador. Há coisas dele que eu não vou tratar, poderia até fazer isso numa outra oportunidade, como, por exemplo, o desejo que os cristãos não brigassem, mas que se despedissem com beijos, né? Quando eu estive lá, quando eu era seminarista, ainda no Uruguai, lá em... Como é uma cidadezinha, gente? Oh, meu Deus. Cidadezinha na divisa com o Rio Grande do Sul. Eu vou me lembrar depois. A idade não está me permitindo mais lembrar das coisas. E no primeiro culto, terminou o culto, está encerrado o culto. A igreja é uma comunidade pequenininha. Todo mundo começou a se beijar para despedir, sabe? Homens, mulheres, crianças. Meu Deus do céu, onde eu estou, né? E falei, mas já não estou aqui, né, gente? Então, é a famosa cultura. Você tem que se aculturar. Então, é um costume da igreja. A igreja do Uruguai terminou o culto, os irmãos se beijam e vão embora. Então, homem com homem, mulher com mulher, criança, menino, idoso, adolescente, todo mundo faz isso. E aqui Pedro fala, olha, dê um beijo santo uns dos outros, né, em amor. Também, provavelmente, uma questão cultural, que é mais ou menos o nosso abraço, né, o abraço do brasileiro, o tapa nas costas. E nós já somos bastante apegados e é mais ou menos isso que Pedro fala. Ok, vamos recapitular então e depois fazer as aplicações sobre a história de Pedro. Então eu vou trabalhar com vocês em algumas pequenas fotos ou gravuras sobre Pedro. Então, lá atrás, essa talvez seja a primeira delas que chama atenção, não sei se vocês conseguem ver daí. Está aqui Pedro e os apóstolos e os primeiros discípulos fazendo a famosa pesca maravilhosa. Tiveram a noite inteira de pescaria, não pegaram nada. Chegou de manhã um carpinteiro, que não entendia, provavelmente, um carpinteiro normal, não entenderia nada de pesca, e ele manda então para que os pescadores voltassem para a pescaria para poder pegar os seus peixinhos. E é óbvio que a pescaria noturna ela é melhor do que a pescaria durante o dia. Todas as minhas tentativas de pescaria são extremamente frustradas. Eu sou um pescador de quinta categoria. O Rock um dia falou, pastor, eu não precisava pescar.
E eu passamos o dia todo, não pegamos nada, né, Roca? Lá no lago, não foi assim? Era eu, Roca. Se vocês tivessem ido sozinhos, vocês teriam pego muita coisa, sabe? Eu sou o problema. Eu nunca peguei peixe nenhum. É assim, onde eu vou, não pego nada. E aqui Jesus estava ensinando os pescadores, não pode jogar na rede se não pegar. E chama a atenção, Jesus fala, olha, jogue em águas mais profundas. Também não era o comum, mas esse é o primeiro episódio que Pedro tem com Jesus, e daí ele passa a ser um dos apóstolos, um dos 12 chamados. Jesus diz a ele que ele seria pescador de homens. Um outro episódio, Pedro é um dos apóstolos mais próximos de Jesus, e nós teríamos vários episódios. Esse aqui é Pedro andando sobre a água. Jesus, então, propositadamente deixa os discípulos irem embora, e aí depois ele vem caminhando sobre a água até o encontro com os discípulos. Chegando mais ou menos perto, eles com muito medo, parece-me que havia uma crença na época de que existiam fantasmas, e logo alguém diz, é um fantasma. Jesus fala, calma gente, não é um fantasma, sou eu que estou aqui, podem ficar tranquilos. E Pedro, se é o Senhor, eu vou andando até aí também. Então Jesus, pode vir, Pedro. E Pedro anda até Jesus, quando chega próximo de Cristo, ele se preocupa com as coisas da vida, com a tempestade, e afunda. E Jesus então pega na mão dele, cuida dele, assim como ele cuida de nós. Quando a gente também olha para o lado e fica preocupado com as tempestades, ele, como Deus de amor, ele também nos olha, cuida da gente, fala, meu filho, eu tenho um jeito de cuidar de você. Então esse é o Pedro crente, né? Chamamos de crente, assim, um crente no sentido de o Pedro cristão, o Pedro entendendo o cristianismo. Depois existe um outro episódio, que é o episódio da cerimônia do lava-pés, que é uma das mais divertidas que eu vejo em Jesus, quando Jesus quer lavar o pé de Pedro, e Pedro fala que ele não lavaria, sob nenhuma hipótese, os pés dele. Então Pedro diz, olha, não, no meu pé o Senhor não encosta, de jeito nenhum. E Jesus responde, né, se eu não encostar no seu pé, você não tem parte comigo no reino. Gente, a cerimônia do lava-pé, do lavar o pé, era um dos ensinamentos lindos que Jesus trazia. Ele estava dizendo para os apóstolos que melhor é aquele que serve do que aquele que é servido, que servir faz parte da premissa do âmbito do cristianismo. E Jesus então diz para ele, olha Pedro, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo no cristianismo. E a resposta de Pedro era um mínimo inusitada, né? Não, Jesus, então lava o pé, lava as pernas, lava o braço, né? Se isso é critério para eu me aproximar do Senhor, dê banho, né? Então, eu quero. E um outro episódio que eu me lembro de Pedro, é quando Jesus foi preso, e ele então, que provavelmente fazia parte de um partido revolucionário da época, até por isso provavelmente andava Pedro armado, que era uma arma branca, mas era uma arma, e havia um partido revolucionário que pregava a libertação de Roma, e provavelmente Pedro fazia parte desse partido, e ele tira a espada, a lança, a faca e corta a orelha de um soldado, dizendo que ele estaria com Jesus para o que desse e viesse. Mas Jesus já tinha avisado para Pedro que, Pedro, hoje ainda, você vai me negar, você vai dizer que nem me conhece. E aí tem esse episódio, temos só um pedacinho, para a gente se lembrar, nós não temos tempo para os 4 minutos do vídeo. Então coloca para mim. Declarem tudo o que sabem. Este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu disseste.
Porém, se vou disser, não crereis. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem, assentado à direita do poder, vindo sobre as nuvens. Não, puxa, não, põe para mim, eu te mostro. Isso, pode clicar. Isso, pronto. Verdadeiramente vós sois deles, pois a vossa fala nos denuncia. Não te enviei um outro com ele? Eu não conheço esse homem de quem falais. Na hora certinha. Esse é o Pedro que é o mesmo Pedro que fala que vai até a morte com Jesus. Daí a pouquinho é o Pedro que nem conhece Jesus. É o Pedro que anda em cima das águas, daí a pouco começa a afundar porque se esquece de olhar para Jesus e olha para as tempestades, olha para o mundo. É um Pedro que conhece Jesus e Jesus manda para que ele jogue a rede no mar e ele fala, olha, eu vou jogar, mas não estou acreditando, eu jogo o que mandou. Então esse é o Pedro que nós conhecemos lá nos Evangelhos. Mas quando a gente estuda o Pedro, da carta de Pedro, me parece até outra pessoa. Como é que pode aquele homem ele se tornar um homem tão diferente e tão que ensina coisas tão claras para a gente, coisas relacionadas à paciência, ao viver e sofrer, se preciso for, por amor a Cristo. Então esse é o Pedro. Aqui tem uma pequena revisão daquilo que ele nos ensina. Primeiro, ele escreveu para forasteiros, gente que não é desse mundo. A gente tem sempre que ter isso na mente. Ele escreve para aqueles que são cidadãos de dois reinos. Paulo fala um pouquinho sobre dupla cidadania. A pessoa que está aqui, que até deve usufruir e ser cidadão desse reino, mas na verdade ele tem os olhos num outro reino, num reino diferente. Então, quando Pedro escreve, ele escreve para essas pessoas que são de outro mundo. Gente que, entre perder a fé e perder dinheiro, prefere perder dinheiro. Gente que entre perder uma briga e perder a comunhão, prefere perder a briga. Gente que entre magoar alguém e gritar, entre magoar alguém e se calar, prefere se calar. Gente que vê o mundo e às vezes nem entende muito bem como é que as coisas aqui acontecem. Para essas pessoas, Pedro escreve para a gente que é desse mundo, mas que na verdade ele tem um olhar em outro lugar. Depois ele fala que essas mesmas pessoas são pedras vivas. Não pode ser pedra morta, pedra que nós encontramos que não tem nenhuma vida. Ele vai dizer, olha, vocês são pedras vivas. Os cristãos devem ser vivos. E eles devem se aproximar de Cristo, que é mais vivo ainda. Quanto mais você se aproxima de Cristo, mais vivo você fica. Assim deve ser. Depois que as pessoas entendem essas questões, as questões de não ser desse mundo, questões relacionadas a uma cidadania diferente, questões relacionadas a se aproximar de Cristo, do amor dele, das convicções dele, então ele passa a dar algumas ordens relacionadas às nossas relações aqui no mundo. Então ele fala para cidadãos, o respeito que os cidadãos devem ter aos governos, aos governantes. Ele vai falar sobre os empregados, como é que os empregados devem se comportar diante dos seus patrões. Ele vai falar para as esposas, como é que as esposas, qual é o tipo de beleza que as esposas devem ter. Obviamente Pedro não está abrindo mão da beleza física e da busca também da estética, jamais. Tá? Mas ele fala que existe uma beleza muito grande que precisa ser mostrada para os seus maridos. Ele fala para os esposos que eles devem tratar as suas esposas com calma, com tranquilidade, e especialmente com educação e com gentileza. Depois ele escreve ao jovem, dizendo para os jovens, olha, vocês precisam ser submissos ou sujeitos aos mais velhos. Devem tomar cuidado com os ataques dos inimigos. Diz
o mesmo para os pastores e presbíteros, para os líderes, para os bispos, dizendo, olha, você tem que pastorear o rebanho que eu entrego para vocês. Vocês se lembram como que deve ser o pastoreio? Não deve ser por ganância, não deve ser como dominadores, e não deve ser, falta um terceiro, me ajudem, nem por ganância, só um minutinho, vamos lá? Me ajudem. Não por obrigação. Ou não por obrigação, exatamente, nem por obrigação, nem por ganância, nem como dominador. E depois ele ensina, ou antes até de trabalhar com os presbíteros e pastores, ele fala, olha, eu vou ensinar vocês a viver bem. Viver bem tem um segredo simples, é aprender a saber o que não se faz e aprender aquilo que se faz. O que não se faz? Bebedeira, orgia, sensualidade, isso não pertence mais a vocês. Então esquece isso e no lugar coloquem outras coisas, amor sincero, hospitalidade sem reclamação, oração. Então basta saber o que não se faz e aquilo que se faz. E tenha uma vida boa, uma vida ampla, uma vida que seja bastante próspera. E aí chegamos hoje finalmente, na parte final da carta. Será o que é que ainda nós temos que aprender? Quais são os aprendizados que nós temos aí no finalzinho da carta de Pedro? O que é que nós vamos aprender numa saudação, meus irmãos? Ele só está dizendo aqui, Silvano, eu escrevi para o fulano, a igreja que está na Babilônia, ou aquela que está na Babilônia, o Marcos, o João Marcos. O que é que a gente pode aprender com esses 4 versículos, 12, 13, com esses 3 versículos, 12, 13 e 14? Esse é o meu desafio e eu quero convidar os irmãos a que possam aprender mais algumas questões importantes aqui do texto. A primeira delas, meus irmãos, é que na vida cristã, mas na nossa vida, é muito bom a gente ter ajuda. É muito bom ter quem nos ajuda. Isso é extremamente importante. Olha o texto. Com a ajuda de Silvano. Nas versões revistas atualizadas, a palavra é um pouquinho mais complicada. Mas aqui na NVI, na nova versão internacional, o texto diz assim: com a ajuda de Silvano, a quem considero meu irmão fiel. Eu comecei a pensar sobre a importância da pessoa que tem quem o ajuda nas suas tarefas, na sua vida. Como é importante. Olha Pedro, o reconhecimento que ele faz. Inclusive ele diz que ele escreve resumidamente, encorajando e testemunhando as pessoas a favor da graça. Mas o Silvano foi extremamente importante para ele. Então a vida é mais fácil quando se tem ajuda. A vida é mais fácil quando se tem alguém para caminhar junto. E esse Silvano provavelmente é o mesmo Silas. O Silas era um colaborador de Paulo, um amigo de Paulo, que era um profeta importante nas igrejas, que tinha sido enviado para Antioquia e tinha trabalhado com Paulo em Bereia, na segunda viagem missionária. Esse Silas tinha andado muito com Paulo, chegou a ser prisioneiro e foi torturado por amor a Cristo. Está aqui de novo, Silvano. Silvano provavelmente é o nome do latim do Silas, que é do grego. Então está aqui essa pessoa que é chamada, pelo menos o nome dele é levado em conta no final da carta, quando Pedro diz, olha, muito obrigado, Silvano, que essa pessoa me ajudou muito. Ele é meu irmão fiel. Eu me lembrei na história da igreja, quando os apóstolos, ou seja, as pessoas, os líderes da igreja, estavam com extrema dificuldade para conduzir o rebanho, para trabalhar com o rebanho, talvez para atender todas as pessoas. Então, eles tiveram uma ideia inspirada pelo Espírito Santo, em que nessa ideia eles deveriam eleger ou escolher alguns homens que fossem cheios do Espírito Santo e homens que pudessem ajudar os outros. Eles elegeram 7 homens, entre eles Estevão, que é considerado o primeiro dos diáconos. Estevão. Para quê? Para ajudar os apóstolos, ajudar a igreja no seu começo. O sábio Salomão, ele diz que melhor é serem 2. Melhor é quando são 2, porque quando um cai, o outro ajuda a levantar.
Melhor é serem dois, porque um pode ajudar o outro quando está com frio. Melhor é ter ajuda, melhor é caminhar a vida juntamente com alguém. Ajuda mútua. A Clarice Lispector, ela tem uma fala que ela diz que quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, mas aquele que vai acompanhado com certeza vai mais longe. Então quem vai sozinho vai rápido, mas quem vai acompanhado, quem vai com alguém, provavelmente vai chegar mais longe. Meus irmãos, é impossível a vida contemplar sucesso para aqueles que vão sozinhos. É estritamente dificultoso para um pastor caminhar sozinho. É extremamente difícil para vocês caminharem sozinhos, porque a gente precisa especialmente um do outro. Uma vez há muitos anos ouvi um sermão que parecia inclusive heresia, e eu já compartilhei isso com os irmãos aqui algumas vezes, uma parte dele, que dizia que o homem que está com Deus está sozinho. Meus irmãos sempre me olham com um olhar espantado, porque de onde vem isso? Quando Adão estava no paraíso, todos os dias Deus passava com uma boa conversa com Adão, sempre. Diz que na tardezinha Deus aparecia ou se apresentava para conversar com o homem. O homem tinha uma casa linda, mais bonita do que todas as outras casas. O homem tinha status, que o homem que não quer status, ele mandava em tudo. Ele era o dono de todas as coisas. Esse homem tinha todas as riquezas, palpáveis e possíveis. Aí Deus olha para o homem e fala, olha, você tem dinheiro, você tem poder, você tem riqueza, você tem casa bonita, você tem até Deus com você todo dia. Mas não é bom que o homem esteja olha aí para você ver. Então não é bom que o homem esteja sozinho. Ele tem Deus e está sozinho. É porque Deus diz assim, mas nem Deus, na forma com que ele cria o homem para andar sozinho, para estar sozinho. E aqui a gente vê Pedro terminando a carta dizendo, olha, ainda bem que eu tenho um amigo. Ainda bem que eu tenho um companheiro fiel. Eu me lembro quando Paulo, o apóstolo Paulo, São Paulo, ele chega no final da sua vida. Então ele faz um relatório das pessoas que o abandonaram, pessoas que eram especiais para ele, gente que precisava se aproximar. E ele cita um nome especial, um médico chamado Lucas. E ele fala, olha, nesse momento difícil da minha vida, todos me abandonaram. Mas tem uma pessoa que está comigo. E ele se chama Lucas. Lucas comprou todas as brigas para ficar comigo. E eu tenho que agradecer a esse jovem. Esse jovem não, acho que Lucas não era jovem nessa época, mas a esse homem, porque ele caminhou comigo. É a valorização do próximo, meus irmãos. É no mundo tão conturbado, onde nós precisamos de sustento, precisamos crescer, precisamos ir atrás das coisas que nós sonhamos. É a valorização do próximo, é a valorização do Lucas, é a valorização das pessoas, é a valorização daquele que não te abandona. E, geralmente, essa pessoa é aquela que dorme do seu lado. Geralmente é o esposo, a esposa, a família, os amigos, os irmãos, gente próxima. Geralmente essas pessoas são pessoas que devem ter alta valorização da nossa parte. E Pedro aqui pega um amigo dele e diz, olha, ainda bem que Silas me ajudou na minha tarefa. Então eu agradeço a ele, com a ajuda exatamente dele, irmão fiel, que ele chama de Silvano ou o Silas. Segundo aprendizado, que eu acho que a gente precisa tentar extrair do texto, é que é importante, muito importante, a gente estar firmes na graça. Aí a graça, meus irmãos, a gente tem várias concepções teológicas para a graça. Então a graça, ela pode ser, por exemplo, um presente que nós não merecemos. Ok, essa é uma definição simples e muito boa. Então o que é graça? Presente que eu não mereço. Isso é graça. O que Deus fez por nós, meus irmãos? Graça. Por que é graça? Porque Ele fez algo que nós não merecíamos. Nós não tínhamos nenhum merecimento para receber. Não tínhamos, não temos. Temos em Cristo. Mas não tínhamos nenhum merecimento do amor de Jesus, do poder, da misericórdia. Então Ele nos concede, ou concede a nós, aquilo que Ele chama
de graça. Graça. Rubem Alves, um teólogo importante, educador, ele diz o seguinte, eu acho que gostei dessa meia definição de graça. Ele diz assim, o esquecimento, eu estava me esquecendo de algo agora, o esquecimento frequentemente é uma graça. É uma graça, é isso, é de graça, é uma virtude, é uma bondade, é uma graça. Muito mais difícil que lembrar é esquecer. Concorda? Muito mais difícil que lembrar é esquecer. Fala-se de boa memória, mas não se fala de bom esquecimento. Como se esquecimento fosse apenas memória fraca. Não é não. Esquecimento é perdão. É o alisamento do passado. Igual ao que as ondas do mar fazem com a areia da praia durante a noite. Isso é graça. Quando o profeta ele diz que ele exemplifica a graça, dizendo que Deus pega todas as nossas transgressões e joga nas profundezas do mar. Isso é graça. Então graça é amor, graça é um Deus que não se esquece. Deus não se esquece de nada. Afinal de contas, o Salmo 121 diz que o nosso Deus, ele não dormita, ele não cochila, ele não perde nada. Mas é um Deus que quer esquecer. Então é um Deus que esquece, não levando em conta as nossas iniquidades, os nossos pecados. Sabe aquela iniquidade que você veio trazendo hoje dentro do carro, no trânsito? Eu não estou podendo falar de trânsito esses dias, mas eu tenho orado por mim. Ontem eu cheguei a sair de uma pista principal e entrei dentro do bairro para não ter carro na minha frente. Então precisam orar, eu estou orando por mim, eu preciso ter calma no trânsito. Então sabe essas questões que nós trazemos para a nossa vida e que vocês trouxeram tantas para cá? Graça é quando Deus, pela sua misericórdia, Ele coloca tudo isso no esquecimento porque Ele quer. É um esquecimento intencional. Isso é graça. Isso é amor. Graça é exatamente a não obra. Graça é exatamente o não fazer. Porque a partir do momento em que faço qualquer coisa, aquilo não é graça mais. Se eu mereço aquilo por algum tipo de atitude que eu tenho, aquilo não é graça mais, aquilo já é pagamento. Então quando eu saio daqui, sou bonzinho com meu filho, e o meu filho me dá um abraço, provavelmente aquilo não é graça, meus irmãos, aquilo é pagamento. Ele está pagando por algo bom que eu fiz e que faço por ele. Graça é mais ou menos você encontrar o pior dos criminosos que pode existir no mundo. Desses que arrasta a criança no asfalto ou que joga filho pela janela. E você chegar a essa pessoa e levar a ela um presente. Falar, olha, hoje de manhã eu resolvi trazer para você um café da manhã especial. Está aqui. Então tudo que você gosta está aqui na sua mão. Isso é graça. Mais ou menos graça. Mas essa provavelmente é uma definição muito próxima do termo graça. E aqui, Pedro diz o seguinte, olha, que vocês fiquem firmes na graça. Tiago, capítulo 1, versículo 6, diz que o cristão não deve ser como aquele que lê a palavra e esquece. Porque quem lê a palavra e esquece é como uma onda do mar, que vai cheia de altos e baixos, e que uma hora está no alto, outra hora está embaixo. Salmo, capítulo 1, versículo 2, diz que aquele que se enraiza na verdade, ele não é como a folha que é jogada de um lado para o outro, mas é gente que tem raiz. Essa é o conselho que Pedro nos dá. Fique firme na graça. O que isso tem para mim hoje no século XXI? O que isso traz para mim no século XXI? Traz para mim, meus irmãos, que eu não tenho que estar firme na fé de uma outra pessoa. Eu não devo estar firme na fé da esposa. Não, eu não quero nada, não quero nenhum tipo de comprometimento, mas eu confio na fé da minha esposa. Eu confio nas orações dela, eu confio no jeito dela. Ou, não, eu quero confiar no pastor. Recentemente
televisão, um dos pastores famosos da televisão, que dizia que nós não precisávamos ter fé, que nós tínhamos que ter fé na fé que ele tinha. Quem se estabelece na fé de um homem, provavelmente vai ser como aquele que constrói a sua casa na areia, que na primeira tempestade já vai derrubar a casa. Não é isso não. É ter fé e se enraizar na graça. E mais, nem no pastor, nem no cônjuge, nem em nós mesmos. Hoje eu sou um cristão muito bom e fervoroso, porque hoje eu pratiquei boas obras. Porque hoje eu fiz coisas boas. Não, meus irmãos. A gente deve alicerçar a nossa fé na graça de Jesus. A graça de Jesus é aquela que não falha. Paulo fala na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 12, que ele sabe muito bem quem é fiel para guardar o tesouro dele até aquele último dia, que é Deus. Então nós não estabelecemos a nossa fé em nós mesmos. Nós não estabelecemos a nossa fé naquilo que eu posso fazer para Deus. Eu não estabeleço a minha fé naquilo que os outros fazem. Eu estabeleço a minha fé na graça de Jesus, que de forma redundante, mas gratuitamente derramou sobre mim o seu sangue, sem que nada eu fizesse ou pudesse fazer em troca. Então ele me despeja sobre mim o amor dele. E é nesse amor infinito, se ele é infinito, nada eu posso fazer para aumentar ou para diminuir o amor dele. É graça, não tem nada. Hoje eu vou ser bonzinho para que Deus me ame mais. Amor infinito não tem nem maior e nem menor. Amor infinito é do mesmo tamanho. Então eu me estabeleço, eu me firmo na graça de Jesus. Quando eu consigo fazer isso, meu irmão, eu passo a ser um crente que fico tranquilo na vida ou despreocupado com o meu futuro. Porque o meu futuro está enraizado ou ele está alicerçado na graça de Jesus. E a graça de Jesus é amor abundante, é misericórdia que não falta. Muito pelo contrário, diz que a causa de nós não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor que se renovam a cada dia. Então é nessa perspectiva que eu estabeleço a minha vida cristã. E o fato, então, de eu contribuir com o Evangelho das inúmeras formas possíveis, isso não é a causa da minha fé, mas isso passa a ser a consequência da minha fé. Não para agradar a Deus, mas porque Deus fez tanta coisa boa por mim, e isso redunda em coisas positivas na minha prática. Então, quando Pedro fala, olha, o marido deve cuidar da esposa, a esposa deve ser uma pessoa que, de forma inclusive silenciosa, deve falar do amor de Jesus para ele, que o jovem deve respeitar os velhos, que o pastor deve cuidar do seu rebanho. Nada disso é para agradar a Deus. Não tem nada disso para agradar a Deus ou para fazer Deus te amar mais. Não existe nenhum jeito de fazer Deus amar mais. Nem dando tudo que você tem. Nem chegando na igreja, dando uma oferta de, como é que é chamado por ele? De sacrifício. Nada. Nada. O amor de Deus é do mesmo tamanho. Eu me firmo nesse amor, nessa graça, e por ela eu vivo. Então eu vivo porque Deus me amou, eu vivo pela graça de Jesus na minha vida. E Pedro fala, é muito importante firmar a sua vida na graça e não nas obras. Você firmar nas obras, sejam elas suas ou de qualquer pessoa, um dia essas obras vão ser falhas e a sua fé perde raiz. Então eu firmo a minha fé na graça de Jesus. É nela, somente nela. Todas as outras atitudes boas que eu tiver serão resultado da graça de Jesus na minha vida. E eu acho que ainda a gente tem mais um ensinamento, mais um aprendizado no texto de Pedro. Não, só 3 versículos. Né? Que lindíssimo, que maravilha que é a Bíblia. Para mim, é ótimo e imprescindível ter filhos na fé. Pedro vai falar, já falou do Silvano, falou da graça, aí ele cita uma tal de alguém que está na Babilônia. Não dá para saber direito quem que é. Tudo indica ser uma igreja que estava em Roma. A Babilônia como símbolo de tudo aquilo que não era cristão ou anticristão. Então, provavelmente a Babilônia seja Roma.
e talvez até o local de martírio de Pedro lá no futuro. Mas ele faz a citação de mais uma pessoa. Quem que é? Quem que é? Ele cita João Marcos. Quem que é o João Marcos? Meu filho na fé. Então, saudação também. Eu também, e também Marcos, meu filho. Todos eles enviam saudações. Meu filho na fé. O filho na fé. O João Marcos, ele era um jovem, a história de João Marcos é assim. Marcos capítulo 14, verso 50 a 51, fala de um menino que quando Jesus foi preso, ele se enrolou no lençol, não sabemos porquê, e ele foi acompanhar Jesus, para ver onde que aquela história da crucificação iria dar. No meio do caminho, ele tem que fugir, perde o lençol, era a única roupa que ele tinha, ele sai correndo nu e vai embora. A história de João Marcos começa aí. Depois, quando Pedro estava preso, e ele é liberto milagrosamente à noite, que ele sai correndo e vai até uma casa, ele vai à casa de João Marcos, da casa da mãe dele, da casa da Maria, que era mãe de João Marcos. Tá bom. Depois, João Marcos vai acompanhar Paulo numa viagem missionária. No meio do caminho, ele deixa a viagem e Paulo fica muito nervoso com ele. Depois, começa a aparecer o João Marcos, lá em Filemão, em Colossenses, ou até em Timóteo 2, 2 Timóteo 4:11, Paulo falando para Marcos, traga Marcos, que ele é uma pessoa experiente, e eu preciso desse rapaz no ministério. E tudo indica ser Marcos, o escritor do Evangelho de Marcos, que se tornou um grande homem, filho na fé de Pedro. Então, como é importante para nós, é ótimo, e eu digo imprescindível, que a gente tenha filho na fé. Quando é Pedro? Quero pensar um pouquinho com vocês sobre isso e terminar a nossa reflexão da noite. Trouxe um comercial de TV, quem tem mais de 30 anos, muito assim, né? Mais um pouquinho. Vai se lembrar dele. Gente, apaga. Isso, Pedrinho. E a minha última reflexão que faço para nós, cristãos do século XXI, é sobre o perigo da esterilidade. Então, se eu perguntar para vocês aqui hoje, nesse escola dominical, eu poderia até fazer uma pergunta, pelo menos um questionário. Se eu perguntasse para vocês aqui hoje, qual é ou quais são os filhos que vocês têm na fé? Quantas pessoas vocês marcariam na lista? Se eu piorasse a pergunta e dissesse assim, nos últimos 3 anos, quais foram as suas conquistas profissionais,
quais foram as suas conquistas na vida, amorosas, financeiras, e quantos filhos na fé você tem nos últimos 3 anos. Quantas pessoas você escreveria ali embaixo? É provável que muitos de nós não escreveria nenhuma pessoa. E aí falta de vez em quando nós fazemos uma reflexão sobre filho na fé, sobre a importância que a gente tem de ter filhos na fé. Gente que eu, como cristão, possa influenciar de forma decisiva a vida dele, a fim de que ele se torne um cristão por causa da minha influência. E isso, meus irmãos, embora os projetos que a gente faz, tipo Férias para Jesus, sejam altamente interessantes e importantes, mas eles não são suficientes. Filho, eu levanto, levo para a escola, volto, dou almoço, e ele briga, eu vou para dormir, e eu disciplino, eu faço isso, eu compro aquilo, eu deixo fazer minhas coisas. Isso é filho. Filho na fé não é entregar um folheto em praça pública. Filho na fé é alguém que é influenciado altamente por você, para que ele entenda o cristianismo na sua totalidade e maturidade, e você conduz essa pessoa desde o seu nascimento até a sua maturidade, até o momento em que ele vai ter filhos na fé. E isso é o que nós chamamos de filho na fé. E a última reflexão que faço sobre a carta de Pedro é: quais são os nossos filhos na fé? Quais são eles? A caminhada inteira de vida. Quantas pessoas de verdade foram influenciadas por você na sua caminhada cristã inteira? Que você falou do amor de Jesus para ele, influenciou a vida dele para um cristianismo saudável e maduro, e conduziu essa pessoa até que ele começasse a produzir outros filhos da fé. Isso é o que nós chamamos de filho na fé. E é exatamente isso que Marcos fala de João Marcos. Ele é o filho na fé, porque é um menino imaturo que chegou a se tornar extremamente importante para o Evangelho no ministério de Paulo. Então isso é ser filho na fé, ter filho na fé, alguém que cresce até a maturidade. E fica esse último desafio da carta de Pedro para nós. Quais serão os nossos próximos filhos na fé? Ou nós vamos viver a vida toda, um evangelho de décadas, e nunca teremos o privilégio de ser pai de uma pessoa espiritualmente, de participar da vida daquela pessoa espiritualmente. Porque não basta ser pai, tem que participar. Então essas são os nossos últimos aprendizados no livro de Pedro. Primeiro, é difícil mais viver sozinho. Vinícius Moraes, uma das suas músicas, embora apenas no lado emocional de homem e mulher, ele diz que é impossível ser feliz sozinho. É difícil caminhar na nossa caminhada de forma solitária. Segundo, tem que estar firme na graça. Na graça. E terceiro, como é bom e até imprescindível ter filho na fé. Diz que uma célula que é viva, ela cresce e multiplica. É assim que deve ser a vida de todos os cristãos. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Encerramos hoje os estudos da carta de Pedro. Espero de coração que o estudo tenha sido bom para os irmãos, assim como foi tão bom para mim. 11 ou 12 semanas trabalhando esses 5 capítulos, que culmina no texto de hoje, com essas questões apresentadas por ele. Que Deus possa